Salve cartoleiros, Espião aqui com mais um vídeo de dicas, dessa vez da rodada de número 17. Na rodada passada a gente conseguiu uma boa pontuação, 85.07, mas a gente não fechou com o Cano capitão, trocamos a faixa por Hulk, não deu boa, mas no final das contas algumas trocas foram boas, por exemplo, tirar o Marcos Leonardo e ir com o Igor Paixão, e com o Daniel no lugar do João Paulo. Então tá bom, é a pontuação que nos permite continuar brigando pelas ligas, 1-2-7-1 aí, top 50 mil nacional, ainda tem muita água pela frente, a gente já tá com uma pontuação bacana e vamos buscar por mais, tá ok? O Espião do Cartola FC, agora nós vamos postar na página como o time do canal do Espião, tá bom? Ele vai ser um pouquinho diferente do time dos sócios, mas são dois times que eu não pioro um pro outro não, tá galera? São dois times extremamente competitivos, só com nomes que eu acho bom. Esse time aqui agora da rodada 16 vai ficar para trás e a gente vai montar o nosso time. Muita gente está falando que essa rodada não tem segredo, é a mistura do Palmeiras com o Flamengo. Será, galera? Vamos ver. Vamos começar nosso ataque com ele, que para a rodada não tem jeito, é Pedro. Pedro, para mim, galera, tem que estar em todos os times, ele é unanimidade essa rodada. Só lembrar o que ele fez aí na Libertadores, fez 4 gols e 1 assistência contra o Tolima. O Pedro, se ele vai jogar principalmente titular, é um diferencial muito grande para ele. O Gabi não joga, o Gabi está suspenso. Então, para essa rodada, Pedro contra a triste defesa e triste time do Curitiba fora de casa. O Curitiba tem apenas 2 pontos conquistados fora, né? O Flamengo é um bom mandante, um dos melhores da rodada. Então a gente confia tanto que a gente taca a faixa nele. Faixa no Pedro. Hulk é o segundo nome do nosso ataque. A gente sabe que o Botafogo tem dificuldades ofensivas. Não liguem para essa zicada do Hulk. O Hulk teve oportunidade, teve pênaltis contestáveis para o Galo no jogo contra o São Paulo. Então a gente vai de Hulk também. A gente confia aí nesse retrospecto de 7 gols e 2 assistências em 13 jogos. Números muito bons, hein? Vamos confiar no homem. A gente vai fechar o nosso ataque com ele, Germancano. Faz o L, não importa se o jogo é fora. Olha só o que o Germano fez fora no último jogo contra o Cruzeiro, gol e assistência, né? Se valesse pro Cartola, vale 15,5 pontos. É o artilheiro do campeonato, 10 gols, 1 assistência em 16 jogos. Tá em excelente fase, para mim não importa. O Fluminense do Diniz pode jogar fora contra o São Paulo, que ainda assim vai ser uma excelente opção colocar Germancano. Temos outros bons nomes para a rodada, aí vou colocar para vocês Dudu. Dudu do Palmeiras, muita gente que fala, mas o Dudu tá zicando, né? Porém o Rony não joga esse jogo, tá contundido, e eu acho que é uma oportunidade maior para o Dudu mostrar seu protagonismo contra o time do Cuiabá, que é notoriamente um time mais frágil do que o líder Palmeiras. Então esse é o principal motivo de recomendar o Dudu para vocês. Vamos falar de outros possíveis nomes para o ataque. Caleri, tá em má fase? Tudo bem. Tá mesmo, mas sempre é uma boa, porque a gente sabe do potencial dele de fazer gols, mesmo em uma fase, uma hora essa fase vai embora e ele volta a ser aquele mito que a gente conhece, aquele craque pra Cartola. Eu gosto muito do Caleri, independente da situação, ok? Vamos aí, outros nomes de atacante pra rodada, nesses confrontos favoráveis. Luciano, acho o Luciano um baita nome, tá? Não é por causa de lei do ex, porque eu não acredito em lei do ex, mas eu acho que ele, quando ele joga, tem um protagonismo aí maior, quando ele começa a titular. Eu acho que ele sim tem chance. O próprio Marcos Leonardo, o Avaí é um time que, apesar de tudo, toma muito gol, tá? Mesmo mandante, toma muito gol. Não, um mandante que faz muito gol, mas toma. Então, por isso, eu acho o Marcos Leonardo uma excelente opção. Rodada passada, 6,30, sem gol nem assistência. Então, finaliza muito, centraliza muito a jogada. Speed Mendoza, esse é craque, hein? Tá voltando aos poucos, mas a gente sabe do potencial dele. É um jogador com muito potencial, então acho que vale sim. O próprio Ademir, se jogar titular é uma boa. O grande problema dele é minutagem, tá? Mas a gente vai vendo aí se sai mesmo as notícias de que o Ademir começa jogando, aí vale a pena. O próprio Pedro Raul, o artilheiro do Goiás, cara, Pedro Raul, cara, 8 gols em 14 jogos. É um excelente atacante. Também o próprio Batistão também do Santos, ele gosta de aparecer às vezes com gols e assistências, então acho uma boa para você que quer dar uma ousada. Vamos fechar aqui com os atacantes do Bragantino, tanto o Arthur, que eu acho um bom nome. O América é um time que não tá bem, tá ali na beira da zona, e a gente sabe da ofensividade. O Arthur vem aí nas últimas rodadas tendo boas pontuações, 10,6 na última, deu uma assistência e outra que o Cartola não computou
pelos critérios, mas ele teve uma participação muito ativa. Nomezinho ousado, Oscar Ruiz, tá? Não tá bem, mas começou bem o campeonato, pode ser que contra o Goiás ele consiga. O próprio Bissoli, que é o grande destaque e batedor de pênalti do Avaí, que o Avaí em casa é um time diferenciado, também acho que vale a aposta. Último nome aqui, galera, Alejandro, tá? Olha só que o Alejandro já vinha de 2 boas rodadas e estourou na última rodada, 15,80. O Alejandro, ele é muito bom, né? Olha só, galera, as últimas 3 rodadas do Alejandro estão sensacionais. Ele, antes de lesionar aí nos últimos anos, ele teve rodadas muito boas para Cartola. Eu gosto muito do Alejandro. E a gente vai fechar nossas dicas aqui, tá, galera? Porque eu acho que esses demais nomes que estão aqui têm um potencial inferior aos que eu recomendei. Vamos agora pro meio de campo. Para mim, meio de campo unânime, Arrasca. Ele joga, galera, é ele, tá? Não tem muito segredo, não. O Arrascaeta jogando, a gente escala mesmo. Não foi pro último jogo contra o Corinthians, mas é mito, 8,6. Pontua muito bem, com decisão, sem decisão. Então a gente vai escalar ele. Veiga, vamos escalar também. Vamos dar uma dose aí de confiança pro Veiga, batedor de pênalti do Palmeiras. Não voltou bem aí, mas a gente sabe do potencial dele. Para mim, Veiga é sempre questão de tempo. Scarpinha, que depois de muitas rodadas boas zicou, mas é o jogador que mais finaliza no campeonato, e para mim isso é um grande diferencial. Ele tem 3 gols e 7 assistências em 14 jogos. Isso é muito bom, isso é uma média muito bacana. Então a gente fecha aqui nosso meio de campo óbvio, com o Veiga, Scarpa e Arrascaeta. Vamos falar de alguns outros nomes para a rodada? O Zé Rafael, muita gente, na rodada passada, recomendei falando, mas o Zé Rafael já era. Galera, o Zé Rafael fazendo más pontuações ia fazer 3 pontos, 5. Rodada passada, 7 pontos, sem gol, sem assistência. O Zé Rafael é mito para Cartola e agora com esse novo critério de desarmes é mais ainda. Nacho não dá para não indicar, mesmo com as zicadas recentes, ele ainda tem um enorme potencial, tá? Eu acho que é um confronto favorável para o Atlético, indico Nacho mais uma vez. Gomes, excelente ladrão de bola, olha aí na última rodada, 4,80. O Gomes para pontuar mal é muito raro, né? O Gomes é um excelente ladrão de bola, também acho ele uma boa se você quiser garantir uns 5 pontinhos. O próprio Wellington Rato, galera, ó, enquanto a gente está gravando o vídeo, tá rolando neste momento Goiás e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. A última vez que eu olhei, tava assim, tinha sido um gol e uma assistência do Rato. Teve mais um gol, eu nem sei se o Rato participou desse gol, galera, porque eu tô gravando aqui durante o jogo. Galera, pra mim, desculpa, mas excelente nome, tá? Wellington Rato tem um confronto muito favorável, é um atacante que joga de meio no Cartola. O Fortaleza já mitou aí, fora de casa, alguns jogadores nessa posição. Então o Wellington Rato é uma excelente aposta, né? Difícil, como eu disse, difícil abrir mão disso aqui, né, galera? Abrir mão desse meio campo aqui, mas eu acho muito válido para você, né? Um voto de confiança merece também para mim Pikachu, tá? Muita gente fala que tá vendido, tá em processo de negociação, mas eu acho que o Pikachu, olha só, 4,7 contra o Palmeiras sem nada, centralizador ali das decisões de Fortaleza, pode ser um bom jogo para ele. O próprio Terans, eu acho bem possível que faça um bom jogo. O Terans eu gosto também, Terans fez gol no último jogo, né? Não tava como provável no Cartola, foi o que atrapalhou, mas olha só, 6 gols e uma assistência em 14 jogos, batedor de pênalti, Atlético Paranaense, um dos melhores mandantes do campeonato. Vale, não vale? Eu acho que vale. O próprio Lucas Evangelista, que é o batedor de pênalti do Red Bull, nos últimos 2 jogos não conseguiu fazer muita coisa, mas ele tem um pênalti, bateu com os titulares em campo e também com o Iora fora, pode ser que tenha mais protagonismo. Patrick, gosto dele pra Cartola também, pode ser uma boa, olha só, 6,70 na última rodada. O Lima, que pra Cartola, galera, o Lima pra Cartola é coisa de doido. O próprio Marlon Freitas também, mais uma apostinha pra você que quer dar uma ousada aí, né? O Marlon Freitas é o batedor de pênalti, converteu um no jogo contra o Goiás, que está rolando agora, né, na Copa do Brasil, aí está praticamente fechado com o Botafogo pro ano que vem, é um meia de excelente média. Adson para Cartola é um bom meia, tá? 4 pontos na última rodada sem nada, eu também gosto do Adson se jogar. O próprio Everton Ribeiro, porque tem um confronto muito favorável contra o Coxa, mesmo aí não sendo o, como dizem, jogador de Cartola. Galera, para mim, ó, demais nomes aqui, até o próprio Arias, para mim, tem confrontos bem complicados, tá? Eu não vou recomendar nenhum desses nomes, muito por causa disso. Eu acho que o confronto é pegado, eu acho que os meios que eu avisei antes têm mais potencial de imitada, então vamos parar com as indicações por aqui. Defesa, galera, para mim essa rodada, Flamengo e Palmeiras, mistura dos dois, tá? Eu acho que são times que têm um potencial muito forte desse jeito. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, pelo que seus adversários vêm fazendo. O Palmeiras é muito porque o Palmeiras conquista SG, independente do adversário, conquistou contra o Atlético Mineiro, conquistou contra o Flamengo. Então o Palmeiras jogar já é sinônimo de chance de SG. E o Curitiba, cá pra nós, é um mandante com muita dificuldade. Muita dificuldade. E do outro lado você tem o Flamengo, que é um dos times que mais conquistou SG em casa. O Flamengo conquistou a maioria dos seus SGs em casa. Foram 5 de 9, se eu não estou enganado.
Então tudo isso faz com que são dois times que têm a maior chance de SG. Então eu vou só escalar jogadores desse time. E aí, se você está pensando numa alternativa, SG do Atlético, tá? Do Atlético Mineiro. Um plano B para você. Então, laterais, a gente tem que escalar desses jogadores desses times, né? A gente vai fechar aqui a nossa lateral, primeiro com o Piquerez, esse para mim é unanimidade. Para Cartola ele é bom demais, né? Não precisa ficar vendendo muito. E aí muita gente vai pensar assim, Marcos Rocha e tal. Galera, Cartola é um jogo que nem sempre o melhor jogador mita. Às vezes aquele jogador que não é muito bom, assim, sabe? Não joga aquele futebol de encher o olho, pontua bem. Um dos melhores pontadores aí do Cartola é o Egídio, que é um jogador contestável, no mínimo contestado. Até gosto do Egídio e tal, mas um jogador no mínimo contestável, né? Então por isso que eu vou fechar minha lateral com o Rodinei. Tem gente que vai falar assim, mas não tem banco pro Rodinei e tal. Galera, mas o Rodinei, por incrível que pareça, ele não é ruim pra Cartola. Ele pode ser ruim na vida real, mas ele é um jogador que dá assistência, né? Vai estar jogando aí, tá pegando uma titularidade no Flamengo, e eu acho que uma chance de SG boa, uma ofensividade do Rodinei, cara, jogando mal o que for, ele pode pontuar, tá? Jogou muito mal, pegou SG, tá? 4,5 pontos. Né? Eu não acho que o fator campo influencia tanto assim pra Cartola, tá? Por isso que eu vou de Rodinei aqui no time do canal, tá? Mas é lógico que Marcos Rocha é um baita nome, galera. É lógico, né? Muita gente vai pensar em não colocar Rodinei por causa do banco, eu não teria esse medo não, tá? Acho difícil que ele não jogue. Marcos Rocha vai ter nome, né? Eu tô fazendo isso mais para espalhar os SGs, porque senão a gente fecharia quase que o Flamengo todo. Então, para dar uma espalhada nos SGs, eu tô indo de Rodinei. Mas, cara, se você tá de Marcos Rocha, galera, não tem o que dizer do Marcos Rocha. Não tem o que dizer. Excelente nome para Cartola, né? Só pensa e vai. Outros laterais agora, o Flamengo tem um grande problema, que tem dois laterais como dúvida, né? Que um deles é o Ayrton Lucas e o outro é o Felipe Luiz. Mas quem sabe a gente não tem mais notícias aí durante a semana que um deles vai jogar e a gente até tira o Rodinei para colocar aquele que a gente sabe que vai jogar. É bem possível. Às vezes a gente pode fazer aqui também, né? A gente tá com o Felipe Luiz titular, já que vai jogar um ou outro, e coloca o Ayrton no banco, né? Por que não? Faz o contrário, perdão, tá, galera? Desculpa. E põe o Felipe Luiz. Eu acho que até uma estratégia talvez seja até mais válida do que colocar o Rodinei, né? Mas eu acho que para correr um pouquinho menos de risco, a gente pode fazer essa estratégia. Mas também vale aqui, tá, galera? Ó, Ayrton Lucas titular, Felipe Luiz no banco. Assim, você garante aí, se um deles jogar e o outro não jogar, você garante. Mas eu acho que o Rodinei, a ofensividade dele me chama mais atenção do que ele ser bom ou não, tá, galera? Não tô falando que o Rodinei é mito, não, tá? Tô falando que o Cartola tem dessas. Tem cara que não é bom e que faz boa pontuação. Só isso, eu sei muito bem o que eu tô fazendo escalando o Rodinei aqui. Mas, ótimo nome. Aí, sem pensar no SG, aí eu diria Luan Cândido. Luan Cândido, baita nome, cara. Luan Cândido é fenomenal. Muito ofensivo, finaliza muito. É absurdo a média de finalizações do Luan Cândido. Absurdo. Acho um excelente nome. E os laterais do Atlético, né? A gente sabe que o Arana deve voltar nesse jogo. O Arana tá mal pra Cartola, mas acho que uma hora vai, tá, galera? Uma hora ele vai, a ofensividade dele vai voltar. Eu acho que não é um nome ruim pra rodar do Arana, não, tá? E aí a gente tem sempre aquela dúvida dos laterais que vão jogar no Atlético. A gente sofre muito com isso, né? Quem vai jogar no Atlético? Mas por enquanto é o Mariano como provável, eu também acho um bom nome pra rodada. Zagueiros, eu vou fechar aqui com a dupla do Palmeiras, Gustavo Gomes e Murilo, dois excelentes jogadores na bola aérea, e eu não sou muito fã dos zagueiros do Flamengo, então por isso que eu vou fechar com os dois, tá? Mas não por isso não vou recomendar o próprio Davi Luiz, né, que é um zagueiro que não faz muito além do SG, mas tem grande chance de SG, e tá barato, tá com mínimo para valorizar baixo. Também outro nome aí, Léo Pereira, também mesma coisa, Cartola tem dessas, bons zagueiros aí, pontuou um pouco zagueiros não tão famosos, não famosos assim, né? Eu digo pra Cartola. Tão badalados pra Cartola também pontuam bem. Então o Léo Pereira também acho uma aposta validinha. E é lógico que aí você tem Júnior Alonso do Galo. É uma opção também, se você quiser fechar com o Nathan Silva. Porque eu acho que esse SG é bem possível. E para quem não é muito fã da galera do SG, não acredita em SG, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, que tem uma média bem bacana, básica, né? 35 design, 4 14, cara, quase 3 design por jogo. Que zagueiro tem isso? Zagueiro nenhum tem isso. Baita jogador aqui, Pedro Henrique, tá? Pra Cartola é um diferenciado. E eu recomendo só esses mesmo, tá? No gol, galera, pra mim essa rodada é o Santos, tá? Mas aí a gente consegue fazer o hack do Santos com o Marcelo Lomba. Marcelo Lomba não tá jogando, galera. A gente tá jogando o Everton. E aí a gente tá com o Marcelo Lomba titular. E no banco a gente taca o Santos.
Santos vai enfrentar aí o Curitiba, que é um dos times que mais cede ponto para goleiro, tá? Principalmente fora de casa, principalmente recente. Então eu acho que o Santos, para mim, é o grande goleiro da rodada, muito para você que dá uma misturada no SG, mas é lógico que eu também vou recomendar os outros dois nomes que a gente tem aí, tanto o Everton do Palmeiras, que para mim é lógico que também é o segundo melhor goleiro da rodada, ou o primeiro empatado com o Santos, o Everson do Galo, porque eu também acho que o Galo tem chance de SG, e um nome a mais para mim que é o Ronaldo, porque o Fortaleza é um time que cede muito ponto para goleiro, tá? Pode ser que esse SG venha. Eu não sou muito fã de zagueiros do Atlético goianiense, laterais, um ou outro me agrada, mas para essa rodada para mim tá muito atrás dos nomes que eu falei, mas o Ronaldo é uma boa sim, se você quiser uma opção. Técnico para mim é um ou outro, galera. É Dorival ou é Abel. Eu vou de Dorival, porque se o técnico pega o SG, ele ganha quase 3 pontos. Então é como se eu estivesse espalhando esse SG de Palmeiras e Flamengo no meu técnico. Time do espião, time do canal tá escalado, tá, galera? Ó, o espião do Cartola FC mesmo, final, um time dos sócios, mas o time do canal é esse aqui, gratuito para vocês. É um time que tem, eu garanto para vocês, galera, ele não é muito diferente, eu não pioro o time de propósito, tá? Então ele não vai ter muita diferença do meu time final, vão ser aí 3, 4 peças no máximo. É um time preparado para mitada na rodada de número 16, galera. Se você não tem dinheiro para esses técnicos que eu falei, pega o mais barato e seja feliz, tá? Técnico, na minha opinião, quando você tá com o orçamento apertado, ele deixa de ser prioridade. Tamo junto e vamos mitar nessa rodada 17, valeu!